Uma pobre mulher, com ar de derrota estampado no rosto, entra num armazém, se aproxima do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro, e lhe pede, fiado, alguns mantimentos. Ela explica que seu marido está muito doente e, por isso, não consegue trabalhar, e que tem 7 filhos para alimentar. O dono do armazém zomba dela e pede que ela se retire do seu estabelecimento. Pensando na necessidade da sua família, ela implora: por favor, Senhor, eu lhe darei o dinheiro assim que tiver. Ele diz que ela não tem crédito na sua loja. Em pé, no balcão ao lado, um freguês que assistia a tudo se aproxima do proprietário e lhe diz que vai pagar pelas mercadorias que aquela mulher necessita para a sua família. O comerciante, então, contrariado, pede para a mulher: você tem uma lista dos mantimentos? Sim, responde ela. Muito bem, coloque a lista na balança, e quanto ela pesar, eu lhe darei em mantimentos. A pobre mulher hesita por alguns instantes e, com a cabeça curvada, retira da bolsa um papel, escreve alguma coisa nele e o coloca na balança. Para espanto dos 3, o prato da balança com o papel desce e permanece embaixo. O comerciante, assustado, vira-se para o freguês e diz: eu não acredito no que estou vendo. E começa a colocar mantimentos no outro prato da balança. Como a balança não se equilibra, ele continua a colocar mais e mais mantimentos até não caber mais nada. O comerciante, então, fica parado ali na frente da balança, tentando entender o que estava acontecendo. Finalmente, ele pega o papel e, para sua surpresa, não era uma lista de compras, mas sim uma oração que dizia: meu Deus, o Senhor sabe das minhas necessidades e eu estou colocando isto em suas mãos. O comerciante, então, entrega as mercadorias para a mulher, que agradece e vai embora. O freguês paga a conta e diz: valeu cada centavo. Só mais tarde o comerciante descobre que a balança havia quebrado. No entanto, só Deus sabe o quanto pesa uma oração. Podemos até desconfiar da veracidade dessa história. O que não dá para duvidar é do poder da oração, visto que toda prece feita com sinceridade e humildade é ouvida pelos bons espíritos. Na verdade, a prece é uma forma de comunicação com o divino. Podemos rezar para pedir algo, agradecer, louvar ou simplesmente conversar com Deus ou com os outros seres espirituais. A prece pode ser feita em silêncio ou em voz alta, individualmente ou em grupo. Não há maneira certa ou errada de rezar. O importante é sermos sinceros. Para compreender como a prece funciona, precisamos entender que estamos mergulhados no fluido cósmico e universal, que é um elemento intermediário entre a matéria e o espírito. É através do fluido universal que o pensamento se move pelo espaço, da mesma forma que o som se utiliza do ar e os peixes se movem na água. Mas no caso da prece, não há limites de distância, pois pode chegar a qualquer lugar. E quanto mais forte for o desejo ou a fé, mais nítido será o pensamento ao chegar no seu destino. A oração é uma ferramenta que temos à nossa disposição em todas as situações, mas principalmente nas horas mais difíceis. E como sabemos, a vida não é um mar de rosas. Há momentos em que tudo parece que dá errado.
a saúde está debilitada, as finanças estão ruins, os relacionamentos estão complicados. E é justamente nessas horas que precisamos entender que Deus é maior que todas as dificuldades. Ora, Deus, para ser Deus, precisa ter todas as suas qualidades elevadas ao infinito. Caso contrário, não seria Deus. Deus é o ser humano é o ser mais poderoso do universo. Nada nem ninguém consegue se igualar ou ser superior a ele. Portanto, quando Deus quer, nada pode impedir isto. Assim, mesmo que não saibamos que caminho tomar, Deus sabe o melhor caminho para a gente. Ele consegue nos curar, mesmo que a medicina não consiga. Ele pode nos conseguir o trabalho que tanto precisamos, mesmo nas piores recessões. Ele pode fazer rios no deserto, porque Deus não é limitado pelas leis da natureza, ou da ciência, ou das finanças, mas é infinito, tudo pode, tudo sabe. Se as circunstâncias dizem que estamos atolados em dívidas, um toque do favor de Deus pode melhorar isto. Se os fatos dizem que nunca conquistaremos nossos sonhos, que nunca nos curaremos daquela doença, um toque do favor de Deus pode mudar tudo isto. Quando acreditamos que algo é possível, acessamos a força mais poderosa do universo. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 26, vemos a seguinte história. Enquanto Jesus falava à multidão, um religioso se aproximou, ajoelhou-se e pediu que Jesus o acompanhasse até sua casa para curar sua filha que estava morrendo. Então, Jesus e seus discípulos foram com aquele homem até sua casa. Mas, quando finalmente chegaram, disseram para Jesus ir embora, porque a menina já estava morta. Jesus não deu ouvidos ao que estavam dizendo. Entrou no quarto da menina, segurou na mão dela e ela se levantou. Às vezes, a realidade à nossa volta não é boa. Os problemas parecem grandes demais. Mas, se agirmos como Jesus e não darmos tanta atenção ao que acontece à nossa volta, mas acreditando mais em nós mesmos, entendendo que somos muito mais capazes do que pensamos, realizaremos feitos incríveis. É claro que somente a fé não é suficiente. Precisamos nos esforçar também, fazer por merecer. Como diz um velho ditado, Deus ajuda quem se ajuda. Cientistas norte-americanos fizeram um experimento com 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo deveria somente pensar positivo para alcançar suas metas. O segundo grupo era livre para pensar o que quisesse, desde que se esforçasse em conquistar os seus objetivos. E o terceiro grupo deveria aliar pensamento positivo com ação. Ao final de uma semana, compararam os resultados e verificaram que o primeiro grupo, que só deveria pensar positivo, não conquistou quase nada. Enquanto o terceiro grupo, que deveria aliar pensamento positivo com ação, foi o que mais conquistou seus objetivos. Portanto, tenhamos confiança no poder da oração, mas sem esquecer de fazer a nossa parte. E aqueles que necessitam de inspiração para uma oração, o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é composto por uma coletânea de preces
para as mais diversas situações. Lembrando que são apenas exemplos. O que vai valer mesmo quando rezarmos será a fé, a humildade e o sentimento que empregarmos durante a oração. Concluindo e resumindo o evangelho de hoje, todas as nossas preces são ouvidas, mas o que vamos receber vai depender do nosso merecimento. Então, façamos por merecer o auxílio dos bons espíritos. E quando rezarmos, sejamos sinceros, utilizemos palavras simples, mas com sentimentos. Assim seja.